E aí galera, beleza? Bom dia pra vocês aí. Então olha só pessoal do oitavo ano aí, bora aprofundar um pouco esse capítulo 5 aí, a primeira revolução industrial. Começa aí na página 80 do livro didático de vocês. Já tem uma videoaula postada semana passada sobre esse capítulo de história de vocês. Mas eu preparei esse aí, no caso eu peguei esse aí, pra gente dar uma aprofundada e fortalecer nosso conteúdo aí, nossa compreensão sobre a Revolução Industrial, beleza? Então acompanha comigo, por favor. Então aí, nesse segundo slide, ele fala assim, ó, Revolução Industrial, características gerais. Todo movimento que acontece no mundo e abordado pela historiografia, tu tem que, quando parecer para ti, eu sempre falei para vocês, sempre falo para vocês têm que ter o início, como se fosse o início do carretel, para te ter uma ideia para onde que tu vai começar. Quais foram as principais ideias, de onde surgiu, por que surgiu, tá? Porque se tu não tiveres esse estalo, esse entendimento, tu fica perdido. Então, quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente tem que se lembrar o quê? De Inglaterra, ou seja, o Estado inglês, tá? A gente tem que abordar também, a gente tem que entender que se foi na Inglaterra, tiveram fatores que fizeram com que ocorresse na Inglaterra. Professor, a Revolução Industrial foi o quê? Foi a passagem, características de uma passagem do feudalismo para o capitalismo, a gente pode falar assim, de uma manufatura para a indústria, tá? Da utilização de uma produção de forma lenta para uma busca, uma forma mais rápida e gradual, uma maior produção. A Inglaterra tinha bastante matéria-prima, tá? Ela tinha várias pessoas para trabalhar, ou seja, uma maior oferta de mão de obra, tá? Então tu tens que te pontuar nessas características, tu tem que entender que eu já falei para vocês várias vezes e falo para quem quiser escutar, história, já foi o tempo de história a gente aprender decorado, não existe mais isso, tu tem que compreender. Então quando tu aparecer a Revolução Industrial, tu tem que saber que foi na Inglaterra, século XVIII, tem que saber que devido a vários fatores que contribuíram para o pioneirismo inglês, entre eles o quê? Política de cercamento, bastante matéria-prima, mercado consumidor para esses produtos industrializados, tá? Bastante oferta de mão de obra, exploração do proletariado, que eram as pessoas que trabalhavam nas fábricas, utilização de mão de obra infantil, exploração de mulheres e crianças dentro das fábricas, tá? Tudo tu tem que ter uma noção para a gente falar. Então, olha só. Aí no primeiro tópico fala assim, ó, produção industrial em larga escala voltada para o mercado mundial. O que foi isso aí? Vários produtos eram feitos na Inglaterra, tá? E eram exportados para Paris, para outras partes do mundo. Tranquilo. Especialização das tarefas. O que acontece? Que pessoas foram treinadas para fazer determinada tarefa, ou seja, conseguir mexer naquela máquina. Tudo bem até aí. Uso intensivo de máquinas, mecanização da indústria. Você tem que entender que antes da Revolução Industrial, já falei na videoaula passada, que era o quê? Uma pessoa começava a fazer um determinado produto e ela mesma finalizava. Ou seja, um sapato, o sapateiro começava a cortar o couro, pregar, costurar, dar o acabamento. E quando surgiu a Revolução Industrial, foi aquela produção em linha. Teria aquela pessoa que só pregava a sola do sapato e o outro lá no final da linha fazia o acabamento. Ou seja, uma divisão de tarefas. Quanto mais rápido teria que ser feita essa tarefa, melhor para o quê? Para aquele cara que estava no topo da pirâmide social, que era o quê? O burguês. Ou seja, aquele cara que tinha condição de ter uma fábrica, ou seja, industrial, na verdade. Relação social, burguesia e o proletariado aí. Ou seja, o que acontece? Burguesia é quem detinha condição financeira e o proletariado era o que? Aquela pessoa humilde que mal estava dando para comer, para pagar suas continhas, que era aquela proletariado, tá? Plebe. Sistema econômico, capitalismo industrial. Capitalismo, quanto mais tu vende, mais tu lucra. E bem aqui, olha, bem aqui eu vou botar o cursor aqui, bem aqui, ó, está associado ao relógio. Então, o que acontece?
o tempo era extremamente importante, ou seja, a maior produção quanto menor tempo. É uma das características da Revolução Industrial. Tu pode associar o relógio também, para te ter uma ideia. O relógio está associado quanto menor o tempo e maior a produção. Tá? E também aqui, ó, construção de estradas de ferro, locomotivas, vagões, navios e máquinas industriais. Também uma característica. Aqui as locomotivas extremamente importantes para fazer esse deslocamento, principalmente de ferro, do minério, para fazer as indústrias. Tá? Os navios também, navios a vapor, a construção de máquinas industriais, o surgimento de máquinas cada vez mais rápidas. Etapas da industrialização. Aqui artesanal, quando o artesão tinha o domínio de toda a produção, aquilo que eu falei, matéria-prima até o final. Manufatureira, os artesãos se reunindo em oficinas, havia uma divisão de trabalho, aí tu já vendo que já tá uma galera, cada um fazendo uma coisa. Porém, os instrumentos de trabalho eram manuais, e o ritmo de trabalho era imposto pela força humana. E a última, mecanizada, uso de máquinas a vapor, impondo o ritmo de trabalho ao operário, especialização da produção. Aqui uma diferença muito grande, galera, é o seguinte. Aqui, tu tá vendo que tem até uma imagem do Charlie Chaplin, que está, bem dizer, envolto numa engrenagem gigantesca, ou seja, ele está obrigado a trabalhar direto e ele não tinha mais quase hora de descanso. Uma das características da Revolução Industrial era a exploração até 18 horas trabalhando direto no interior de fábricas insalubres. Para quem não sabe, insalubres que são fábricas que não tinham condição, uma boa condição, não eram iluminadas, não tinha uma ventilação, eram sujas, tá legal? Insalubres. E aqui ele faz assim, ó, o início, 1698, Newcomen inventou uma máquina para drenar a água acumulada das minas de carvão. Patenteada em 1705 por James Watt, foi a primeira máquina movida a vapor. Ou seja, o que foi isso aí? Um cara foi lá e inventou uma máquina para tirar a água que estava acumulada no interior das minas, e ela foi patenteada por James Watt. O que é patenteada? Ela foi feita um registro, e ela foi transformada para fazer ela foi transformada, ela foi adaptada para trabalhar no vapor. Ou seja, o que acontece? Eles aqueciam a água, esse vapor era canalizado e essa máquina trabalhava noite e dia. Se ela tivesse o quê? Uma fonte de energia aqui, ela não teria nem dia santo nem domingo para parar de trabalhar, beleza? Pioneirismo inglês, aquilo que eu falei lá no início da aula, acumulação de capitais, ou seja, bastante dinheiro. Lei do cercamento, foi o que foi essa lei do cercamento, para quem não entendeu? A lei do cercamento foi o seguinte, nesse período aí, várias pessoas perderam suas terras porque a indústria têxtil foi uma das principais nesse período aí. Têxtil, para quem não entende, é a produção de roupas, tá? E essas roupas, a maioria das vezes 90% ou 95% eram feitas de lã, e essa política de cercamento bem aqui, ó, essa segunda aqui, está associada à perda de várias pessoas que foram expulsas de suas terras. Para o quê? Para algumas pessoas que tinham bastante poder aquisitivo criar ovelhas para o quê? Retirar a lã, para trabalhar na indústria têxtil. Tá? Disponibilidade de mão de obra, ou seja, tu está vendo essa charge aqui, que está uma galera tentando trabalhar e aqui não há vagas, ou seja, tinha bastante mão de obra. E tem um ponto bastante que a gente tem que entender aí. Quanto maior a oferta de mão de obra, mais baixo é o salário oferecido para cada uma pessoa. Porque o que acontece? Quando tem muita gente para trabalhar, o industrial chegava lá, olha, só que eu vou pagar, digamos, tanto por dia ou tanto por mês. Se tu quiseres, tudo bem. Se não quiser, ele tem 10 para entrar na tua vaga, beleza? Jazida de ferro, tinha bastante minério. Supremacia naval, desde o início, já se sabia que uma das características que a Inglaterra tinha uma marinha, ou seja, uma marinha bastante desenvolvida, uma marinha naval, barcos produzidos nesse período bastante forma positiva, e o desenvolvimento tecnológico. Tá? Fase da industrialização, primeira, segunda e terceira, tá? Entre 1760 e 1880 era a indústria têxtil, basicamente na Inglaterra. 1860, tá vendo aqui, vem para cá, ó. 1900 espalhou-se para Europa, América e Ásia. Inovações, aço, eletricidade e petróleo, tá? E a terceira, meados do século XX, se traduz pelo impacto tecnológico, microcomputador, microeletrônica, robótica, engenharia elétrica. Tu tá vendo que tá havendo um avanço. Vai parar isso? Não. Toda vez o que? A tecnologia ela vai avançando e diminui-se a quantidade de tempo para produzir determinado produto.
Aqui é um caso, um slide abordando impactos do avanço industrial. Trabalho infantil, já foi abordado na aula passada. Trabalho feminino e alta jornada de trabalho, ou seja, aqui quanto as pessoas não tinham mais quase nenhum tempo para descansar. Lutas de classe, ludismo, e aí no livro de vocês também aborda a União 3, que era o que? Uniões de trabalhadores reivindicando por melhoria de trabalho. Aí tranquilo. Ludismo foi Ned Ludd, que foi um movimento que surgiu com a quebra das máquinas. Na cabeça deles, as máquinas que eram culpadas pelo desemprego, eles se voltaram contra as máquinas e destruíram várias máquinas aí, tá? Na Inglaterra. Aí uma das teorias que de modo geral justifica a sociedade capitalista, liberalismo econômico, aqui são pensadores que defendiam aqui alguns livros que eles abordavam, Riqueza nas Nações, Ensaio sobre o Princípio da População e David Ricardo, Princípio da Economia Política. São ideológicos, pessoas que defendiam. Correntes políticas também, aqui também, socialismo utópico, Saint-Simon, Owen e Fowler. Karl Marx e Friedrich Engels foram o socialismo científico, dialética, a natureza e a sociedade passam por processos permanentes de transformação, modo de produção, toda a sociedade possui uma base material representada pelas forças econômicas e pelas relações sociais de produção, e lutas de classe em termos sociais no motor da história. Isso aqui, galera, esses caras aqui eram defensores e pensadores do movimento, tá? Karl Marx e Friedrich Engels, socialismo científico, tá? Anarquismo, que era a ausência de um governo dentro da sociedade, ou seja, que alguns abordavam que não haveria necessidade de um Estado que para intervir na vida de cada um de nós, que é o anarquismo. Social cristão criticava a exploração capitalista, mas não aceitava as ideias socialistas, tá? E é isso aí, galera. Então, olha só. Aí na página 80 de vocês, a gente já falou que começa a primeira revolução industrial, beleza? Então, como eu falei para vocês, tu tem que ter uma noção do que foi a Revolução Industrial, como surgiu, aonde surgiu, já foi abordado, por que surgiu na Inglaterra, quais foram as características que fizeram com que eclodisse o movimento na Inglaterra, no Estado inglês, tá? E assim sucessivamente, beleza? Eu vou postar uns exercícios pra gente aí, lá na parte dos pais de vocês, tá? Do sexto ou nono ano do WhatsApp, beleza? Então é isso aí, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima.